183º dia. 1 Crônicas 16. Levaram a Arca da Aliança para a barraca que Davi tinha preparado para ela e a colocaram lá dentro. Então, ofereceram a Deus sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Depois que Davi acabou de oferecer os sacrifícios, abençoou o povo em nome do Senhor e distribuiu comida a todos. Deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas. Davi nomeou alguns levitas para dirigirem a adoração ao Senhor, o Deus de Israel, cantando e louvando a Deus em frente da Arca da Aliança. Asaf foi nomeado o chefe deles e Zacarias o seu ajudante. Para tocar em lira foram nomeados Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Benaías, Obed-edom e Jeiel. Para tocar pratos foi nomeado Asaf. E para tocar trombetas todos os dias em frente da Arca da Aliança foram nomeados os sacerdotes Benaías e Jaaziel. Foi nesse dia que Davi deu pela primeira vez a Asaf e aos seus colegas levitas a responsabilidade de cantarem louvores a Deus o Senhor. Agradeçam a Deus o Senhor, anunciem a sua grandeza e contem às nações as coisas que Ele fez. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem dos seus atos maravilhosos. Tenham orgulho daquilo que o Santo Deus tem feito. Que fique alegre o coração de todos os que adoram ao Senhor. Procurem a ajuda do Senhor, estejam sempre na sua presença. Vocês, descendentes de Israel, servo de Deus, vocês, descendentes de Jacó, o escolhido de Deus, lembrem de tudo o que Deus tem feito. Lembrem dos seus grandes e maravilhosos milagres e de como tem condenado os nossos inimigos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus mandamentos são como um mundo inteiro. Ele sempre lembrará da sua aliança e por milhares de gerações cumprirá as suas promessas. Ele será fiel à aliança feita com Abraão e à promessa que fez com o juramento a Isaque. Deus fez uma aliança com Jacó para sempre. Fez com ele uma aliança eterna. Naquela ocasião, Deus disse: eu lhe darei a terra de Canaã, e ela será de vocês para sempre. Eles eram muito poucos, eram estrangeiros na terra prometida. Andavam de país em país, de reino em reino. Mas Deus não deixou que ninguém os maltratasse. E para protegê-los, avisou reis. Ele disse: não toquem nos servos que eu escolhi. Não maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Anunciem todos os dias que Ele nos salvou. Falem da sua glória às nações. Contem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses, pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Ele está cercado de glória e majestade. Poder e beleza enchem o seu templo. Louvem o Senhor, todos os povos da terra. Louvem a sua glória e o seu poder. Deem ao Senhor a honra que Ele merece. Tragam uma oferta e entrem nos pátios do seu templo. Curvem-se diante do Santo Deus quando Ele aparecer. Trema diante dele toda a terra. A terra
está firme no seu lugar e não pode ser abalada. Alegre-se a terra e fique contente o céu. Digam em todas as nações: o Senhor é rei. Ruja o mar e todas as criaturas que nele vivem. Alegrem-se os campos e tudo o que há neles. Então as árvores dos bosques gritarão de alegria diante de Deus o Senhor, pois ele vem governar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom e o seu amor dura para sempre. Digam a ele: liberta-nos, ó Senhor, nosso Salvador. Ajuda-nos e tira-nos do meio dos pagãos. Assim, nós te daremos graças e com prazer te louvaremos, ó Santo Deus. Louvemos o Senhor, o Deus de Israel. Louvem o Senhor agora e sempre. Então, todo o povo disse amém e louvou a Deus, o Senhor. O rei Davi pôs Asaf e os seus colegas levitas como encarregados permanentes da adoração que era feita no lugar onde a Arca da Aliança havia sido colocada. Eles deviam cumprir ali os seus deveres todos os dias. Obed-edom, filho de Jedutum, e 78 homens do seu grupo de famílias deviam ser os seus ajudantes. Oza e Obed-edom eram os guardas dos portões. Porém, o sacerdote Zadok e os seus colegas estavam encarregados do culto ao Senhor Deus na tenda sagrada, que estava no lugar de adoração em Gibeão. Todas as manhãs e todas as tardes, eles deviam oferecer no altar sacrifícios, que seriam completamente queimados, de acordo com o que está escrito na lei que o Senhor deu ao povo de Israel. Estavam ali com eles Emã e Judutum e os outros que haviam sido nomeados, a fim de cantar louvores ao Senhor, por causa do seu amor que dura para sempre. Emã e Jedutum também estavam encarregados das trombetas, dos pratos e dos outros instrumentos que eram tocados para acompanhar os hinos de louvor. Os membros do grupo de famílias de Jedutum estavam encarregados de guardar os portões. Então todos foram para casa e Davi também foi, a fim de passar algum tempo com a sua família. 1 Crônicas 17. Davi estava morando no seu palácio. Um dia, ele mandou chamar o profeta Natã e disse: veja só, eu estou aqui, morando numa casa revestida de madeira de cedro, mas a Arca da Aliança está guardada numa barraca. Natã respondeu: faça tudo o que quiser, pois Deus está com o Senhor. Mas naquela noite, o Senhor disse a Natã: vá e diga ao meu servo Davi que eu mandei dizer o seguinte: você não é a pessoa que vai construir o templo em que eu vou morar. Desde o tempo em que tirei o povo de Israel do Egito até hoje, eu não tenho morado em nenhum templo. Tenho sempre morado numa tenda e mudado de um lugar para o outro. Em todas as minhas viagens com o povo de Israel, nunca perguntei a nenhum dos líderes que escolhi por que razão eles não construíram para mim um templo revestido de cedro. Portanto, diga ao meu servo Davi que eu, o Senhor Todo-Poderoso, digo o seguinte: eu tirei você do trabalho de cuidar de ovelhas nos campos, para que governasse o meu povo de Israel. Estive com você em todos os lugares por onde tem ido, e o defendi de todos os seus inimigos, conforme você foi avançando. Eu farei com que você seja famoso, tão famoso quanto
os maiores líderes do mundo. Escolhi um lugar para o meu povo de Israel e o fiz morar ali, num lugar onde eles viverão sem nunca mais serem perseguidos. Desde que entraram nesta terra, eles têm sido atacados por povos violentos, mas isso não acontecerá mais. Prometo derrotar todos os seus inimigos e dar descendentes a você. E quando você morrer e for sepultado ao lado dos seus antepassados, eu colocarei um dos seus filhos como rei e tornarei forte o reino dele. Será ele quem construirá um templo para mim, e eu farei com que os seus descendentes governem para sempre. Eu serei pai dele, e ele será meu filho. Nunca retirarei dele o meu amor, como fiz com Saul, que foi rei antes de você. Eu o colocarei como responsável pelo meu povo e pelo meu reino para sempre. A sua descendência real nunca terminará. E Natã contou a Davi tudo o que Deus lhe havia revelado. Então o rei Davi entrou na barraca, sentou-se e orou assim: ó Senhor Deus, eu não mereço tudo aquilo que fizeste por mim no passado, e a minha família também não merece. E como se isso ainda fosse pouco, estás fazendo promessas a respeito dos meus descendentes no futuro. E tu, ó Senhor Deus, já me estás tratando como um grande homem. O que mais posso te dizer? Tu me conheces bem e, no entanto, me honras a mim, teu servo. Era teu desejo e propósito fazeres isso por mim e me mostrares a minha futura grandeza. Ó Senhor, não há ninguém igual a ti. Nós sempre soubemos que só tu és Deus. Não há nenhuma outra nação na terra como o teu povo de Israel, que libertaste para ser o teu próprio povo. As grandes e maravilhosas coisas que fizeste por eles tornaram o teu nome famoso em todo o mundo. Tu libertaste o teu povo do Egito e expulsaste as outras nações, conforme o teu povo ia avançando. Tu fizeste com que o teu povo de Israel fosse teu para sempre. E tu, ó Senhor, te tornaste o seu Deus. E agora, ó Senhor Deus, confirma para sempre a promessa que fizeste a meu respeito e a respeito dos meus descendentes, e cumpre o que disseste que ias fazer. A tua fama será grande e para sempre as pessoas dirão: o Senhor Todo-Poderoso é o Deus de Israel. E tu farás com que sempre haja reis entre os meus descendentes. Ó meu Deus, eu tenho coragem para te fazer esta oração, porque revelaste a mim, teu servo, que farás com que os meus descendentes sejam reis. Tu, ó Senhor, és Deus e me fizeste essa maravilhosa promessa. Eu te peço que abençoes os meus descendentes para que eles continuem a ter sempre a tua proteção. Tu, ó Senhor, os tens abençoado e que a tua bênção esteja com eles para sempre. Atos 15. Alguns homens foram da região da Judeia para a cidade de Antioquia e começaram a ensinar aos irmãos que eles não poderiam ser salvos se não fossem circuncidados, como manda a lei de Moisés. Paulo e Bernabé não concordaram e tiveram uma discussão muito forte com eles a respeito disso. Aí foi resolvido que Paulo e Barnabé e mais alguns irmãos fossem para Jerusalém, a fim de estudar esse assunto
com os apóstolos e os presbíteros da igreja. Então, a igreja de Antioquia mandou que eles fossem. Eles passaram pelas regiões da Fenícia e da Samaria, contando como os não-judeus estavam se convertendo a Deus. E todos os irmãos ficaram muito alegres com essa notícia. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, e lhe contaram tudo o que Deus havia feito por meio deles. Mas alguns membros do partido dos fariseus, que também haviam crido, se levantaram e disseram: os não-judeus têm de ser circuncidados e têm de obedecer à lei de Moisés. Então, os apóstolos e os presbíteros se reuniram para estudar o assunto. Depois de muita discussão, Pedro se levantou e disse: meus irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu entre vocês para anunciar o evangelho aos não-judeus, a fim de que eles pudessem ouvir e crer. E Deus, que conhece o coração de todos, mostrou que aceita os não-judeus, pois deu o Espírito Santo também a eles, assim como tinha dado a nós. Deus não fez nenhuma diferença entre nós e eles. Ele perdoou os pecados deles, porque eles creram. Então, por que é que vocês estão querendo pôr Deus à prova, colocando uma carga nas costas dos que agora estão crendo? E essa carga nem nós, nem os nossos antepassados podemos carregar. Pelo contrário, por meio da graça do Senhor Jesus, nós, judeus, cremos e somos salvos do mesmo modo que os não-judeus. Então, todos os que estavam ali ficaram calados e escutaram Barnabé e Paulo contarem todos os milagres e maravilhas que Deus tinha feito por meio deles entre os não-judeus. Quando eles terminaram de falar, Tiago disse: meus irmãos, escutem. Simão acabou de explicar como Deus primeiro mostrou o seu cuidado pelos não-judeus, escolhendo do meio deles um povo que seria dele. As palavras dos profetas estão bem de acordo com isso, pois as Escrituras Sagradas dizem: depois disso eu voltarei, diz o Senhor, e construirei de novo o reino de Davi, que é como uma casa que caiu. Juntarei de novo os pedaços dela e tornarei a levantá-la. Assim, todas as outras pessoas, todos os outros povos que eu chamei para serem meus, vão procurar conhecer o Senhor. Assim diz o Senhor, que anunciou essas coisas desde os tempos antigos. E Tiago continuou: a minha opinião é esta. Eu acho que não devemos atrapalhar os não-judeus que estão se convertendo a Deus. Penso que devemos escrever a eles uma carta, dizendo que não comam a carne de animais que foram oferecidos em sacrifício aos ídolos, que não pratiquem imoralidade sexual, que não comam a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado e não comam sangue. Pois, desde os tempos antigos, a lei de Moisés tem sido lida todos os sábados nas sinagogas, e as suas palavras são anunciadas em todas as cidades. Então, os apóstolos e os presbíteros, com o apoio de toda a igreja, resolveram escolher entre eles alguns homens e mandá-los para Antioquia com Paulo e Barnabé. Os escolhidos foram Judas, chamado Barsabás, e Silas. Esses dois homens eram muito respeitados pelos membros da igreja e mandaram por eles a seguinte carta: nós, os apóstolos e os presbíteros, irmãos de vocês, mandamos saudações aos nossos irmãos não-judeus
que vivem em Antioquia e na província da Síria e na região da Cilícia. Soubemos que alguns do nosso grupo foram até aí e disseram coisas que criaram problemas para vocês. Porém, não foi com a nossa autorização que eles fizeram isso. Portanto, nós todos resolvemos, sem nenhum voto contra, escolher alguns homens e mandá-los a vocês. Eles vão com os nossos queridos irmãos Barnabé e Paulo, que têm arriscado a sua vida a serviço do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos enviando então Judas e Silas para falarem pessoalmente com vocês sobre essas coisas que estamos escrevendo, porque o Espírito Santo e nós mesmos resolvemos não pôr nenhuma carga sobre vocês, a não ser essas proibições que são de fato necessárias. Não comam a carne de nenhum animal que tenha sido oferecido em sacrifício aos ídolos. Não comam o sangue, nem a carne de nenhum animal que tenha sido estrangulado, e não pratiquem imoralidade sexual. Vocês agirão muito bem se não fizerem essas coisas. Saúde a todos. Então, mandaram que os 4 partissem e eles foram para Antioquia. Lá, reuniram os cristãos e entregaram a carta. Quando estes a leram, ficaram muito alegres com as palavras de ânimo que havia nela. Judas e Silas, que eram profetas, falaram muito com os irmãos, dando-lhes assim ânimo e força. Eles passaram algum tempo ali. E depois os irmãos, fazendo votos de boa viagem, os mandaram de volta para aqueles que os tinham enviado. Porém, Silas achou melhor ficar ali. Mas Paulo e Barnabé ficaram algum tempo em Antioquia. Eles e muitos outros cristãos ensinavam e anunciavam a palavra do Senhor. A segunda viagem missionária de Paulo. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades onde já anunciamos a palavra do Senhor. Vamos ver se eles estão bem. Barnabé queria levar João Marcos, porém Paulo não queria, pois Marcos não tinha ficado com eles até o fim da primeira viagem missionária, mas os havia deixado na província da Panfilha. Por isso, eles tiveram uma discussão tão forte que se separaram. Barnabé levou João Marcos consigo e embarcou para a ilha de Chipre, enquanto que Paulo escolheu Silas e seguiu viagem, depois que os irmãos o entregaram aos cuidados do Senhor. E Paulo atravessou a província da Síria e a região da Cilícia, dando força às igrejas.